Vamos agora à exploração das nossas dúvidas, das nossas inquietações, nossos medos, angústias. Vamos falar com o Dr. Paulo Gracioli, psiquiatra, mais uma vez presente aqui no nosso Farol de Limeira, a quem eu já agradeço pela participação. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Bom dia, Lucato, bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesse momento aí. E o assunto hoje é bem diferente de falar sobre vinho, sabe, Roberto? Eu gosto de falar de vinho, falar de saúde, mas eu queria falar sobre violência humana, sabe? Essa semana teve um caso aí do Moise, né? Lá no Rio de Janeiro, foi linchado. E eu acredito que falar sobre violência humana às vezes acha que a gente não é violento, a violência está na casa do outro, sabe? Mas eu quero falar que todos nós humanos somos violentos, sim. Pode depender da ocasião, do controle que a gente possa ter, da raiva, do ódio, de fatores culturais, raciais, que podem levar as pessoas a agredir outra pessoa. No caso, também existe o linchamento. Não sei se você sabe, Roberto, mas a lei de Lynch, você ouviu falar já sobre Lynch, a palavra de onde veio o linchamento? Você tem ideia? Não estou lembrado, doutor Paulo. Em 1837, Roberto, lá na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos, esse é uma lei que deu origem à palavra linchamento, designando o desencadeamento do ódio racial contra índios, principalmente na Nova Inglaterra, apesar das leis que os protegiam, bem como negros perseguidos pelo Comitê de Vigilância que deram origem ao Ku Klux Klan. Então, Roberto, a palavra lynch entrou no vocabulário inglês como um verbo e veio para o português, linchar, linchamento, veio do nome de uma pessoa. E o linchamento é uma situação que são pessoas aparentemente de bem diante de um fato, por exemplo, de um estupro, de uma situação. Travou. Conexão perdida por enquanto com o doutor Paulo, falando sobre linchamento, uma lei que foi sancionada na Grã-Bretanha. Interessante o assunto, falando sobre violência, né? Esse caso sobre esse jovem que foi brutalmente assassinado. E, aliás, sobre esse caso eu vi um depoimento hoje patético, viu, doutor Paulo? Um dos agressores disse que estava com a consciência tranquila porque não foi ele que causou a morte desse jovem. Impressionante. Agora, essa violência, Roberto, ela vem assim, de um linchamento de pessoas às vezes que não tem, no caso do rapaz, mas linchamento, assim, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada, algum crime que você vê que aconteceu, que saiu fora do controle da sociedade, né? Aí um grupo de homens, mulheres, geralmente homens, né, vão atrás desse provável assassino, que se faz um julgamento sem ter defesa nenhuma e agressões até a morte, né? Então são pessoas que em grupo a violência aparece como se fosse assim, vai vir agressividade. Eu não sou sozinho, um grupo de pessoas ajudaram a linchar a outra. Então é como se a culpa ou a responsabilidade fosse dividida, né? Então, essa violência humana, Roberto, é desde que a gente se formou na Terra, né? A gente vem, ao longo do tempo, guardando no inconsciente da gente essas situações de agressividade, de perversidade, que nós não éramos tão assim, tão sociáveis, né? Nós estamos aprendendo ao longo da vida a ser sociáveis e viver em sociedade com pessoas próximas da gente, com tipos diferentes, cor, sexo. E cada vez mais hoje a gente vê que, apesar de estarmos assim mais facilmente aceitando convivência com os diferentes, ainda existe situações de ataques para essas pessoas LGBT, negro, índio, branco, negro, seja lá o que for. Então sempre tem alguma que toca
uma repulsa e uma agressividade, né? Então, essa agressividade, como eu lhe falei, vem da perversidade, da violência e do ódio. Quando eu falo aqui muitas vezes que ódio e raiva fazem parte da vida, a gente pode usar, por exemplo, uma raiva num campo de futebol, Roberto. Você vê o time está ali, está perdendo, o técnico chama o time todo ali e fala bravo, ele estimula, ele fala, vocês não têm vergonha, vão reagir, papapá. Essa não é de raiva. Ele usa da raiva para despertar nos jogadores aquela garra, aquela gana de entrar no campo, não para quebrar o adversário, mas para ganhar o jogo, reagir, tomar atitudes de força, de coragem. Isso é um movimento que a gente poderia falar assim, muito importante da raiva e do ódio. Agora, eu também falo assim, num filho, você tem uma raiva e tem que evitar pôr a mão na esposa, no amigo, no marido, no professor. Temos que evitar de colocar as mãos, palavras. Só que esse aprendizado de usar as palavras ainda está muito longe, Roberto, porque as pessoas sentir o desconforto, sabe que é um desconforto que incomoda muito, não consegue falar, retrucar para outra pessoa que está sofrendo, que foi magoado, que foi torturado, que foi invadido, que foi... Então isso tudo é guardado no corpo e aí geralmente a gente tranca isso e o corpo que sofre e as doenças vão aparecendo por aí. Porque as pessoas acham que se falar para o outro que tem raiva ou demonstrar esse desafeto vai prejudicar a saúde da outra pessoa, né? Isso não é assim também. Temos que saber falar com as pessoas, demonstrar o nosso desconforto sem que a gente vá agredir mais a pessoa ainda, né? É uma discussão mal de pessoas, só que a gente está aprendendo a ouvir. Temos que saber as pessoas e ouvir e que escutem a gente também. Ninguém tem uma verdade absoluta, temos nossas verdades, mas temos que conversar e nos entender. Atualmente, lá na Ucrânia e na Rússia, a gente está vendo esse aspecto. Estão se preparando para uma guerra, que eu acho que não é guerra nenhuma, pensando em colocar forças aqui, forças ali. E o que é isso? Quando começar a dar tiros e bombas, quer dizer, quando acabou a conversa, acabou a negociação diplomática e entra com as armas. O ser humano aqui também. Acabou a conversa, agride fisicamente, dá um tiro, mata, quebra, lincha a pessoa. Então nós temos que aprender a conversar, a dialogar, a expor aquilo que a gente sente, sem pôr na mão, sabe, física, colocar palavras, que não é fácil, mas tem que evoluir pensando nisso. Quem sabe 50 anos a gente vai ter de ter diálogos que não sejam destrutivos. Então, a conversa hoje é essa, Roberto. Lembrar que todos nós violentos, sim. A questão é de oportunidade de mostrar violência. Mas nós temos também a capacidade de pensar e refletir se vale a pena atacar a pessoa ou matar a pessoa. Todos nós temos essa capacidade. Quando acontece de perder esse limite, aí a coisa acontece e chega a um ponto de até matar a pessoa e quebrar a pessoa. Então é para refletir, sabe? Que nós não somos tão santo, puro assim também. Somos seres humanos. Seres humanos são assim. Pessoas que têm dificuldades, que têm preconceitos, que têm angústia e que se ofende, às vezes, facilmente por qualquer situação que enxerga. Nós estamos ainda um pouco primitivos na parte de relacionamento afetivo, eu acho. Viu? Verdade. Lembrando, né, doutor Paulo, como o senhor também já falou, o linchamento físico pode levar à morte, mas há também o linchamento moral, né, doutor Paulo, hoje com redes sociais e tudo mais, terrível também, né? É o linchamento virtual, né, Roberto? Você falou assim, virtual porque a pessoa cancela o outro, né? Aí é um grupo de pessoas que estão a fim de cancelar alguém, que realmente fazem muitas fake news, atacando uma pessoa e a pessoa não consegue, às vezes, provar o contrário numa rede social e aí
quebra o profissional, quebra o artista, seja quem for, ele fica cancelado mesmo. Isso é uma situação hoje também, não só presencialmente, mas virtualmente também. É isso aí. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tenha uma ótima sequência da semana e até quinta-feira da semana que vem, doutor. Um abraço para todos vocês. Estamos aí para acompanhar vocês todos e seguir a viagem junto aí, Roberto. Um abraço. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, doutor Paulo.